Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o fundo imobiliário do segmento de shopping, o VISC11, o maior fundo imobiliário desse segmento. E por que iremos falar dele? Exatamente porque ele ficou aqui na segunda posição da enquete que eu lancei 2 semanas atrás sobre fundos imobiliários. Lembrando, pessoal, que sempre dê uma passadinha aqui na nossa comunidade, porque tem muita informação para você, além dessas enquetes que você vota e eu faço análise, trago aqui comentários sobre os fundos imobiliários, fiagros, ações que vocês pedem. Então vem comigo, vem. Então, pessoal, atualmente o VISC11, a cota dele está custando R$ 102,60. É um fundo de base 100. É mais complicado para muita gente comprar porque ele custa mais de R$ 100 uma cota apenas. Nas últimas 52 semanas, ele alcançou uma mínima de R$ 98,41 e uma máxima de quase R$ 114. E o dividend yield dele atual é de 8,84%. Lembrando que para esse segmento aqui de fundo de tijolo, 8,84% é um bom dividend yield, sim. Normalmente eles trabalham nessa faixa aí, já são os fundos mais top. Os fundos um pouquinho piores já não chegam nem a 8%, não bate nem 8%. E nessa história toda, ele sofreu uma valorização nos últimos 12 meses de apenas 1,08%. A gente verifica aqui que ele passou aqui no começo do ano passado, depois de abril, em baixa. Nesse momento, bem aqui ele atingiu a mínima dele no dia 8 de agosto, ou seja, foi esse período grande aqui em baixa, de maio até início de agosto. Aí começou a subir, atingindo aqui esses valores na faixa de 110, um crescimento bem alto, né? Se a gente pegar aqui da mínima dele até aqui, que foi quase o topo, R$ 113,82, ele cresceu 15,66%. Mas depois começou a cair, como todo mundo caiu de fundo imobiliário e fiagro já em novembro do ano passado, depois das eleições. E alcançou esse nível aqui de R$ 100, subiu um pouco, depois caiu de novo, subiu um pouco e caiu de novo agora no mês de março, atingindo esse valor de R$ 102,60 que a gente está vendo no momento. O valor patrimonial da cota é R$ 124,24, pessoal, ou seja, o P sobre VP dele está 0,83, ou seja, ele está com 17% de desconto, o que é um desconto muito top, e isso pode indicar sim um bom momento para entrar nesse fundo. Lembrando, meus amigos, que aqui a gente não faz recomendação nem de compra, nem de venda de nenhum fundo imobiliário, nenhum fiagro, nenhuma ação. Você vai pegar esses números que eu estou passando, analisar melhor, estudar melhor o fundo, aí sim você vai decidir pela compra ou não. O fundo tem uma grande quantidade de cotistas, 240 mil cotistas, é uma das maiores quantidades de cotistas que eu vejo, principalmente para fundo de tijolo, muito top essa quantidade de cotistas, e a liquidez diária do fundo é bem boa, de 2.160.000 em fevereiro, e que foi pago em março, ele distribuiu 80 centavos, o que rendeu em termos de yield 0,78%, e agora no final de março, que vai ser pago agora em abril, ele pagou 82 centavos, o que deu um dividend yield, um dos maiores dividend yield dele recente, de 0,80%. Lembrando que é normal nesses fundos de tijolos ele sempre ir aumentando os rendimentos pouco a pouco, porque ele é de tijolo, então todo ano normalmente tem um reajuste que é feito pelo IPCA, e com esse reajuste é repassado para os cotistas, então é normal essa progressão no crescimento dos rendimentos. Agora a tendência é do fundo pagar esses 80 centavos ou mais. Aqui a gente verifica os últimos pagamentos deles desde janeiro do ano passado. Aqui, ó, ele pagou 68 centavos, ó, 68 é tipo um reloginho, ó, aí vai aumentando, ó, 70, 71, aumentou de novo, aí, 72, aumentou de novo, 74, aumentou de novo, ó, 75, aumentou de novo, 76, aumentou de novo, e 85, porque tem vários fundos desse segmento de tijolo que eles gostam de dar uma distribuição maior normalmente no último mês do semestre, ou em junho, ou em dezembro, ou nos 2 meses, nesses 2 meses de final de semestre. Então aqui, pelo jeito, ele vai acumulando rendimentos durante o ano e distribui mais no mês de dezembro. Em janeiro voltou, caiu para 82, mas ainda é um rendimento maior do que esses que estavam sendo distribuídos aqui antes de dezembro. Pagou 80 em fevereiro e agora voltou a 82 igual a janeiro. Vindo aqui para o site do Investidor 10 para trazer mais informações para vocês, mostrando aqui que a razão social do fundo é esse Vinci Shopping Centers, fundo de investimento imobiliário, como a gente já falou, um fundo de tijolo, segmento shoppings, não é varejo no caso. A vacância
está relativamente baixa, abaixo de 7%. A taxa de administração, que normalmente aqui está junto com taxa de gestão, está 1,35% ao ano, que é uma taxa relativamente alta. Normalmente nesses fundos de tijolos é abaixo de 1, principalmente fundo de shoppings, segmento de shoppings. Eu vou confirmar isso aqui daqui a pouquinho no relatório. A gente vai ver o relatório do mês de fevereiro, do rendimento que foi pago em março. É o mais recente relatório que tem do fundo. A gente já viu essa quantidade de cotistas, a gente já viu esse valor patrimonial da cota, a gente já viu esse último rendimento pago, e ele tem 18 milhões e 500 mil cotas, e o valor patrimonial é 2,31 bilhão. Como eu já falei para vocês, esse é simplesmente o maior fundo imobiliário desse segmento de shoppings da Bolsa Brasileira. Em comparação aos principais índices da Bolsa, o VISC11 sofreu uma desvalorização nos últimos 2 anos de 5%. Tem que ver que teve a questão da pandemia. A pandemia prejudicou muito esses fundos desse segmento de shopping. Provavelmente foi os fundos que mais perderam valor, juntamente com os de laje corporativa, por causa da pandemia. Um dos poucos que se mantiveram bem desse segmento de fundo de tijolo foram os de galpão logístico. E até cresceu, mas fundo de laje corporativa, fundo de shopping center tiveram prejuízos, tiveram uma redução de rendimentos por causa da questão da pandemia. Então a gente viu que ele perdeu valor. Então quem tivesse aplicado R$1.000 em VISC11 2 anos atrás, agora estaria com um valor do investimento de apenas 949. Mas não foi só o VISC11 que perdeu o rendimento em relação a esse índice da bolsa, né? O IBOV caiu quase 15%, o SMLL caiu quase 39%, o IFIX caiu 3%, o IVBB caiu 8%, apenas o IDIV não ficou negativo, ficou 3,58% nos últimos 2 anos. Aqui nessa tabela de dividendos do investidor 10, a gente vê bem essa questão da pandemia. Olha aqui, em 2018 o fundo pagava 61 centavos, teve uma queda aqui, depois teve aquele aumento, que normalmente é algo extraordinário, 92 centavos em 2019, aí depois voltou para 63, aí ó, pandemia, ó, 30 centavos, ó, 27, 23, 19 centavos, 18 centavos, 15 centavos. O pessoal que é sardinha, a maioria deve ter pulado fora do fundo nessa época, né? Aí já a partir de outubro de 2020 começou a recuperação, ó. Recuperação, chegou a bater 60 centavos, aí caiu de novo no comecinho de 2021, provavelmente com aquelas restrições também que tiveram no começo de 2021, mas aí depois voltou a subir de novo, ó, 25, 35, 42, aí aqui bateu 81 e aí começou a ficar estável a partir do início do ano passado, ó. Aí foi crescendo, e ó, antigamente, em 2018 era 61 centavos, 60 centavos, e agora já tá batendo esses valores, né? Desde o começo do ano passado, início das médias máximas desse fundo aqui, e início de 2022. Aqui a gente vê a lista de shoppings na carteira do fundo, e é uma lista bem extensa, né? E bem diversificada geograficamente falando também, o que é muito bom. A gente verifica que o fundo tem shoppings no Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará, Santa Catarina, Rondônia, Mato Grosso, Pernambuco, Espírito Santo, Pará, Minas Gerais, Bahia e Paraná. Eu, por sinal, conheço um desses 2 shoppings aqui do fundo, o Shopping Iguatemi, e ele tem 4 shoppings no Rio de Janeiro, 4 shoppings em São Paulo, só aqui são 10 shoppings, mais 2 shoppings em Santa Catarina, então aqui a gente já totaliza 12 shoppings, e fora isso ele tem mais um shopping em cada um desses estados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, totalizando 20 shoppings, é uma quantidade bem boa de shoppings. E aqui embaixo a gente vê a lista de todos os shoppings do fundo. Shopping Granja Viana, Shopping Grande Rio, Shopping Iguatemi em Santa Catarina, Shopping Cristal, Shopping Iguatemi, que é o daqui, Ilha Plaza Shopping, Shopping Paralela, Minas Shopping, Shopping Pátio Belém, Prudente Shopping, Shopping Praia da Costa, Ribeirão Shopping, Shopping Tacaruna, Shopping ABC, Westin Shopping, Norte Shopping Maracanaú, que é aqui também do Ceará, mas eu não conheço esse Norte Shopping Maracanaú, eu conheço outros Norte Shopping, tem mais de um aqui em Fortaleza, Vila Romana, Shopping Boulevard, Pantanal Shopping, Shopping Porto Velho. E aqui a gente vem para o relatório gerencial do mês de fevereiro, o mais recente lançado pelo fundo. E a gente vê aqui, quem é o gestor? É a Vinci Real Estate. É exatamente por isso que o nome do fundo VISC. Esse VISC vem do Vinci. Administrador é a BRL Trust,
o início do shopping já completou 9 anos, está perto de completar 10 anos, no ano que vem está completando 10 anos. Março de 2014, a gente já viu que o ticker é o VISC11. O valor de mercado da cota no momento que foi fechado esse relatório era 102,34, está bem próximo desse valor atualmente. O valor da patrimonial da cota a gente já viu, a quantidade de cotas a gente já viu também, o número de cotistas a gente também já viu, e ele não tem taxa de performance. Aqui ele está fazendo essas atualizações sobre o desempenho do fundo. Em fevereiro, o fundo distribuiu 80 centavos por cota, só que o resultado gerado foi 85 centavos, ou seja, eles guardaram 5 centavos por cota. Atualmente o fundo possui um resultado acumulado não distribuído de 98 centavos por cota, quase R$1 por cota, que a qualquer momento eles podem distribuir, mas eles devem estar guardando como tipo uma reserva aí para caso aconteça algum problema e para manter estável o pagamento. Uma coisa em boa que ele destaca aqui, o NOI é a receita operacional líquida, ou seja, é basicamente a receita do negócio, a receita gerada pelo negócio diminuindo as despesas operacionais. São as receitas operacionais menos as despesas operacionais, ou seja, também não estão incluídas as despesas financeiras do fundo, mas isso é um fator muito importante. Então, o NOI dele cresceu 15,7% em relação ao mesmo mês de 2022. Ou seja, é um crescimento bem interessante para a receita do fundo no caso. E ele também disse que ocorreu uma inadimplência líquida melhor, ou seja, diminuiu a inadimplência nesse mesmo comparativo entre esses dois períodos. E ele está falando no mês de janeiro, apesar do relatório ser de fevereiro, ele está falando do mês de janeiro, ele não está falando do mês de fevereiro em si. Aqui está um resuminho do demonstrativo do exercício do mês de fevereiro. Ele recebeu 21.654.000 dos shoppings, é uma senhora receita, né? E aí diminui a receita financeira, 3.497.000, diminui aqui a taxa de administração, diminui aqui outras receitas de despesa, que no caso de despesa, no final das contas ficou maior. Isso vai totalizar 15.856.000 que sobrou e foram distribuídos 14.873.000 para os cotistas, que rendeu exatamente os 80 centavos. E ele tem esse valor aqui acumulado que não foi distribuído de 98 centavos por cota. No total é 18.304.000. É sempre bom isso aqui nos relatórios, estimativa de rendimentos, qual os valores que eles vão pagar durante o semestre. Aqui no semestre de janeiro a junho de 2023, eles têm uma perspectiva de pagar entre 78 centavos e 82 centavos por cota. Essa rentabilidade esperada não representa e nem deve ser considerada a qualquer momento e sobre qualquer hipótese como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura. Ou seja, eles dizem que isso aí é uma previsão, mas não é promessa, não tem nada garantido que eles vão pagar isso aqui. Pode até pagar mais e também pode pagar menos. Lembrando desse detalhe que é importante, que a gente está falando de renda variável, pode variar tanto positivamente para cima como pode variar para baixo. Sobre a carteira do fundo, aí ele vai falar aqui do patrimônio líquido atual do fundo no final de fevereiro é de 2,3 bilhões. Como eu falei, é exatamente o maior fundo imobiliário de tijolo desse segmento de shoppings e ele tem um valor de 2,9 de patrimônio total. Aqui é patrimônio líquido, é descontado as dívidas. O fundo tem dívidas, por isso que o patrimônio líquido é 2,3 e o total é 2,9. Aí ele fala aqui, o fundo possui 2.862.000.000 de imóveis, tem 83 milhões de aplicações financeiras, mas possui obrigações de imóveis de 667 milhões. Esse aqui é a dívida do fundo. E ele tem a receber 30 milhões, o que totaliza esse patrimônio líquido final de 2.309 milhões. Tá aqui o patrimônio líquido do fundo nesse azulzinho aqui. Aqui ele mostra as dívidas, que são essas aqui. E aqui é exatamente a lista das obrigações dos passivos do fundo. Então ele tem 667 milhões, como a gente já viu, que retirando os valores que ele tem em caixa, dá 583 milhões em dívidas, que representa um total de 20% dos imóveis do fundo, o que é mais ou menos o normal. Se você abrir todos os relatórios de fundo de tijolo, galpão logístico, shoppings, lajes corporativos, você vai ver que quase todos eles têm uma certa alavancagem. As obrigações passivas são a alavancagem do fundo, quase todos têm, e é nessa faixa de 20%. A maioria. Quando tem acima de 20% é estranho. É um pouquinho anormal. Mas nessa faixa de 20% é mais ou menos normal. Aqui ele mostra quais são os vencimentos. O mais próximo é esse do final de 2026. Depois tem esse no comecinho de 2027. Depois 29, 33, 34, 36. Aqui a gente verifica as taxas. E aqui a gente vê quais são os CRIs que ele está pagando com esse valor. Vocês lembram sobre aquele NOI que a gente falou? Aqui ele fala o NOI por ativo. Como é que está a divisão de
todos os shoppings que o fundo possui em carteira, o percentual do NOI, da receita líquida operacional de todos os shoppings, e aqui por estado. Então, como o maior estado é São Paulo, fazia sentido mesmo ele estar em primeiro lugar aqui. A maior receita vem de São Paulo, e a segunda maior receita, surpreendentemente, é do Ceará aqui, ó. Que o meu estado está em segundo lugar, tem 2 shoppings aqui, tem Iguatemi e o Norte Shopping. E aqui, pessoal, quem quiser vai dar numa parada, ele vai fazendo um mini resumo sobre cada um desses shoppings que ele possui em carteira. E lembrando, pessoal, se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa aquele likezão e ative o sininho, meus amigos. É isso aí, valeu, até a próxima aí. Fui!